اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونخلأ ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين. أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أما بعد، disse o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallama: majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Não há nenhum povo que vai se juntar numa das casas de Allah, yatluna kitaballah, a recitarem o livro de Allah, o Coran, wa yatadarasunahu fima bainahum, ou a escutarem palestra ou outros ensinamentos, illa nazalat alayhim, illa sem que Allah subhanahu wa ta'ala faça descer sobre eles a sakina, tranquilidade, a frescura do coração, wa ghashiyatuhum ar-rahma, e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala desce sobre eles, wa hafatuhum al-malaika, e Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos especiais para protegerem aquele agrupamento. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَنْ عِنْدَهُ. E como se não bastasse, Allah subhanahu wa ta'ala menciona todos aqueles que estão naquele agrupamento. Fulano, 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 perante os anjos. إِنِّي أُشْهِدُكُمْ لِأَمَلَائِكَتِ. Sejam como testemunhas, os anjos. Fulano, fulano, fulano que está sentado na mesquita X, a ouvir as minhas grandezas, a ouvir a palestra, a recitar o Coran, ou a escutar hadiths do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Inni ushihidukum ya malaikati, sejam como testemunhas meus anjos, inni kad ghafartu lahum, eu já lhes perdoei. Quer dizer, você alcança o perdão só por cada segundo
por cada minuto que você gasta numa das sentadas, ou a recitar o Coran, ou a escutar palestra, ou a escutar hadith, ou a aprender qualquer coisa que diz respeito ao livro de Allah ou ao sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só você para entender que afinal de contas, sentar para ler o Coran, ou para escutar o Coran, ou para procurar conhecimento, não é uma coisa para brincar. Só você ouvir o conselho de Allah para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nakussu alayka ahsan al-qasas. Nós vamos te contar a melhor história. Allah está a falar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois Allah justificou porque linusabbita bihi fuadak, para fortificarmos o seu coração, para você ter a firmeza, para aumentar o seu iman. Significa o Nabi alayhi salatu wassalam aumenta o iman escutando a história de Adam alayhi salam, escutando a história de Nuh alayhi salam, escutando a história do Ibrahim alayhi salam, escutando a história de Jesus alayhi salam, escutando a história dos antepassados, aumenta o imã do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Esses profetas são do mais baixo nível do que o Nabi. Agora o que é que será de nós quando escutamos a história do melhor das criaturas, que é a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou o conselho do Nabi alayhi salam, ou a sua vida, ou a sua uma coisa qualquer do Nabi alayhi salatu wasalam. Por isso a procura do conhecimento, como disse o Nabi alayhi salatu wasalam, farida, é uma obrigação, ala kulli muslimin wa muslima, para todo aquele que diz ser muçulmano ou muçulmana, porque o conhecimento, a aprendizagem do Sagrado Coran, a história dos antepassados, quando você lê a biologia, a física, aquilo aumenta o imã. Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele te chama para você entender o Sagrado Coran, primeiro te convida a ler outras disciplinas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Acaso eles investigaram o camelo como é que foi criado? Isso é que é disciplina, biologia. Wa ila as-samai kayfa rufiat. E os céus, como é que foram elevados? É outra disciplina. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. E as montanhas como foram fixadas? É outra disciplina. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. E a terra, como foi aplainada, é outra disciplina. Wa fi anfusikum afala tubsirun. E no vosso corpo, vocês não veem os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nos convida para outras disciplinas para podermos perceber a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos convida para a história e diz: alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Você não leu, você não escutou a história dos donos do elefante? Não te chegou hal ataka hadithu Musa? Não te chegou a história de Moisés? Hal ataka hadithu Ibrahim? Será que chegou, Doif Ibrahim, será que te chegou a história da visita do Ibrahim alayhi salatu wassalam? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? Você não vê como é que Allah subhanahu wa ta'ala tratou os povos anteriores como o povo de Ad? Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama para a ciência para podermos perceber o Sagrado Coran. Então, quem dentre nós domina a biologia para perceber o Coran? Quem dentre nós domina a física para perceber o Coran? Quem dentre nós domina a criação dos camelos? Quem domina a criação das montanhas? Quem domina a criação dos céus, dos planetas, dos astros? Quem domina a terra, como é que foi aplainada? Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos convida para tal. A partir daí, verifica-se a veracidade da mensagem do Nabi. Talabul ilm, a procura do conhecimento farido, é uma obrigação ala kulli muslimin wa muslima, para todo aquele que é muçulmano ou muçulmana. Allah subhanahu wa ta'ala
nos diz no Sagrado Corão que a religião perante Allah é o Islã. Inna dina inda Allahi al-Islam. A religião perante Allah é do Islã. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Quem comparecer com uma religião que não é do Islã, Allah não vai aceitar. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E no dia de juízo final estará na companhia dos perdidos. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje completei esta vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E completei sobre vós as minhas formas de favorecimento. Wa raditu lakum al-islam dina. Estarei satisfeito convosco se vocês pegarem no Islã como religião. E depois nos pediu 3 coisas relacionadas ao Islã. Disse: Ya ayyuhal ladina amanu. Ó vós crentes, udkhulu fi silmi kaffa. Abracem o Islã por completo. A segunda coisa que Allah nos pediu relacionada ao Islã: Ya ayyuhal ladina amanu. Ó vós crentes, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Temei Allah como merece ser temido. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. E vocês não podem morrer antes de serem muçulmanos, ou enquanto abandonaram o Islã. Porque se morrer desse jeito, dessa forma, fala yuqbala minhu, Allah não vai aceitar. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. E no dia de juízo final estará na companhia dos perdidos. Quem são esses perdidos? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna alladhina kafaru. Qualquer que negar a religião do Islã, min ahli al-kitab, quando ele nega a religião, diz: eu tenho minha religião. Ana min ahli al-kitab, eu sou judeu, eu sou cristão. Wal mushrikin, ou qualquer idólatra, adorador de montanhas, ou de campas, ou dos antepassados, ou de gênios, de magines, qualquer idólatra. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Fi nari jahannama khalidina fiha. Esses todos estarão no fogo infernal, onde morarão eternamente. Ulaika humu sharrul bariya. Essas são piores criaturas, aqueles que rejeitam o Islã. E a terceira coisa, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhal ladina amanu. Ó vós crentes, qu anfusakum wa ahlikum nara. Salvem as vossas próprias almas, em primeiro lugar, e depois convidem, salvem os vossos familiares do fogo infernal, lhes convidando para a religião do Islã. 3 coisas. Primeiro, você abraçar o Islã da cabeça aos pés. Segundo, assegurar esta religião até o dia da sua morte. Terceiro, levar esta religião àqueles que não são muçulmanos. Mas a condição disso tudo, prezados irmãos, é com conhecimento. É com conhecimento. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: Iftarakat al-yahudu ila 71 firqa. Os judeus dividiram-se para 71 grupos. Wa iftarakat an-nasara ila 72 firqa. Cristãos dividiram-se para 72 grupos. Wa sataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa. E nós muçulmanos vamos nos dividir para 73 grupos. Kulluha finnar. Todos esses grupos estarão no fogo infernal. Illa wahida. Exceto um único grupo é que estará salvo. 73 grupos. Só para você achar um único grupo. Como você vai identificar sem conhecimento, meu irmão? Qalu ya Rasulallah famahi. Disseram: ó mensageiro de Allah, qual é esse grupo salvo? قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Aquele grupo que nesse tempo a sua religião vai ser tal e igual à minha religião hoje, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como você vai identificar, meu irmão? Você não tem Corão, você não tem Hadith. Nenhum ibada é aceito no dini enquanto não imitarmos o Nabi alayhi salatu wassalam. Vieram jovens em casa do Nabi alayhi salatu wassalam. Não encontraram o Nabi, encontraram sua esposa. Perguntaram: como é que o Nabi jejua? Aquela senhora disse: ele passa 2, 3 dias sem quebrar. Aquele jovem disse: já viu? Se o Nabi, que não tem pecado, com Jannat garantido, ele passa dias sem quebrar o jejum, o que será de mim? De hoje em diante nunca vou comer de dia. O outro perguntou: como é que ele faz solates noturnos?
Então aquela respondeu: yakumu leila hatta tatawarrama kadamah. Ele para a noite até inflamar em suas pernas. Aquele disse: já viu? Um Nabi sem pecados, com Jannat garantido, ele para a noite até inflamarem as pernas. O que será de mim? De hoje em diante nunca vou dormir de noite. O outro perguntou: como é que ele passa a cama com suas esposas? Ela respondeu: nós às vezes esquecemos que somos mulheres casadas por causa do tempo longo que ele passa sem passar cama com nenhuma das suas esposas. Logo aquele disse: já viu? Um Nabi com Jannat garantido, ele não se importa com mulheres. O que será de mim? De hoje em diante eu nunca vou casar. Foram-se embora. Quando chegou o Nabi, aquela mulher explicou o que tinha acontecido. Depois o Nabi perguntou: aina dhahabu? Foram em que direção? Quando aquela senhora explicou, o Nabi foi pessoalmente procurar aqueles jovens. Quando lhes encontrou, lhes perguntou: antum alladhina qultum kadha wa kadha? São vocês que diziam: nunca vou comer de dia, nunca vou dormir de noite e nunca vou me casar com mulheres? São vocês? Eles disseram: naam ya Rasulallah, somos nós. Então o Nabi perguntou: por que motivo? Eles disseram: por causa de piedade, queremos ser piedosos. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: ana atakakum. Eu sou o mais piedoso de todas as criaturas. Walakin akulu naharan, como de dia, wa anamu laylan, durmo de noite, wa atazawwaju nisa, e casei-me com várias mulheres. Faman ragiba an sunnati, quem não seguir esta minha tradição, falaysa minni, esse não é um dos seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já viu? Queriam aumentar o ibada, queriam jejuar muito, o Nabi lhes proibiu. Disse: eu não faço assim. Queriam rezar muito, o Nabi lhes proibiu. Disse: não, eu não faço assim. Queriam se afastar muito do adultério, queriam se afastar de vez das mulheres. O Nabi disse: não, eu não faço assim. Faman ragiba an sunnati, quem não jejuar como jejuo, quem não rezar como rezo e quem não se casar como me casei, tem que saber que no dia do juízo final não terá nenhuma recompensa, porque não será contado dentre os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No salat, o Nabi alayhi salatu wassalam dizia: sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezem como me viram a rezar. No wudu, o Nabi dizia: man tawadda'a mithla wudu'i hadha. O wudu só pode ser aceito se alguém fazer este meu wudu, assim como eu fiz. No Hajj, o Nabi dizia como: khudu manasikakum anni la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Copiem-me, olhem-me com muita atenção neste Hajj, porque depois deste ano eu não vou continuar a estar vivo convosco. Não é de continuar a vir fazer este Hajj. Copiem-me. O Hajj deve ser feito como fez o Nabi alayhi salam. O wudu deve ser feito assim como foi feito. Tudo. Então, quem cruzou com o Nabi aqui onde estamos? Quem cruzou com ele? Ninguém cruzou. Então, como você vai descobrir que o Nabi rezava assim? O Nabi jejuava assim? O Nabi dava caridade desse jeito? O Nabi fazia Hajj assim? Enquanto não queremos entrar na madraça, enquanto não queremos aprender o Corão e o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, é impossível entrar no Jannati um ignorante. Um ignorante, o seu ibada não é aceite, automaticamente não entra no Jannah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Quran: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Perante Allah, considera-se de piedoso aquele que tem conhecimento. Mesmo o salat de uma pessoa que não tem conhecimento não é aceite. Allah subhanahu wa ta'ala disse: ista'inu bis-sabri was-salat. Apeguem-se com a paciência e façam salat. Wa innaha lakabira. Mas isso é muito difícil. Illa ala al-khashi'in, exceto para os tementes. Quem são os khashi'in? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Quem teme Allah perante Allah são os sábios. Quando Allah diz wa innaha lakabira, o salat é difícil. Illa ala al-khashi'in, exceto para os khashi'in. Illa ala al-ulama, exceto para os sábios.
excepto para os sábios. Num outro versículo, Allah disse: Kad aflaha al-mu'minun, gozaram os crentes. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, aqueles que são tementes nos seus salates. Não significa vir a cair lágrimas, a tremer no salate, não. Alladhina hum fi salatihim alimun, aqueles que conhecem o salate taxativamente, a partir do takbir até o taslim. Este é que se chama khashi no salat. Esse é que se chama temente no salat. Não é aquele que vem a chorar enquanto não sabe recitar Suratul Fatiha. É por isso um homem, depois de ter feito o seu salat, quis saudar o Nabi alayhi salam. O Nabi disse para ele: Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Volta, vai fazer salat. Aquilo não era salat. O homem falhou o quê? Repetiu o seu wudu, fez seu salat. Quando quis vir sentar onde estava o Nabi disse: Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Eu disse: volta, vai fazer salat. Aquilo não era salat. O homem repetiu pela segunda vez, repetiu pela terceira vez. Quando viu que já estou a ficar cansado, disse: Ya Rasulallah, allimuni salat. Disse ao mensageiro de Allah: ensina-me o salat. Então o Nabi perguntou-lhe: você deixava onde? Por que logo na primeira vez você não disse que eu não sei fazer salat? O que custa uma pessoa aproximar um sábio e dizer que eu não sei fazer salat? Ensina-me a fazer salat. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. Então o Nabi alayhi salatu wassalam ensinou-lhe o salat a partir do takbir até o taslim. Allah subhanahu. Falar de conhecimento, meus irmãos, é um tema muito vasto. Eu, vosso irmão, quando falo de conhecimento, eu fico perturbado, fico baralhado, já não entendo o que mexer. Falar sobre os benefícios do conhecimento, ou falar sobre os benefícios do tempo que você gasta na procura do conhecimento, ou falar sobre os benefícios do lugar onde se alcança o conhecimento, ou falar sobre os benefícios de quem ensina este conhecimento, que são os ulamás, ou falar sobre o benefício daquele que procura este conhecimento, que é talibul ilm, o estudante, ou falar sobre o benefício daquele que patrocina uma madraça, aquele que patrocina para existir um sítio que se aprende, ou falar sobre as diferentes formas do conhecimento, falar sobre benefícios da ciência, falar sobre benefícios de aprender a religião. Quer dizer, um alimo fica baralhado. O que é que podemos mexer, meus irmãos? Mas para entendermos que no mundo vive-se com conhecimento e não a força ou a beleza, é só entender a partir do Adamo até do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamo, na sua criação, Allah fez uma conferência com anjos. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lembrem-se quando Allah conferenciou os anjos e disse para eles: إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Este homem vai ser rei na face da terra. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا. E Allah, você vai fazer dele rei lá na terra enquanto este é um pecador? وَنَحْنُ. E nós como ficamos? نُسَبِّحُ, dissemos Subhanallah, bihamdika, dissemos Alhamdulillah, wa nukaddisu laka, não fizemos pecado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu sei a utilidade dele, que marca diferença convosco. Os anjos começaram no seu íntimo tipo: é o que, é o que, é o que, é o que. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Então ensinou o Adamo toda a ciência. Allah disse: kullaha, toda a ciência. O homem mais sábio que Allah testemunha no Sagrado Corão que sabia tudo é Adamo alayhi salatu wassalam. Ele sabia o que é geografia, o que é química, o que é biologia, o que é história, o que é francês, o que é... Sabia tudo. Sabia tudo. Era um homem sábio. Quer dizer, para você viver na terra pela primeira... Não é brincadeira. ثُمَّ أَرَدَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Depois disse para os anjos: Ambiuni bi asma'i haula. O que é francês? Não sabiam. O que é física? Não sabiam. O que é química? Qalu subhanaka la ilma lana. Disseram: e glorificado seja já Allah, acreditamos que somos ignorantes, exceto naquilo que você nos ensinou.
Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse para Adão, Ya Adam, ambihim. Não disse inteira-me, não, porque Allah sabia que ele sabe tudo. E disse, inteira-lhes. Depois de ter lhes inteirado, depois de ter lhes ensinado, Allah subhanahu wa ta'ala disse, Alam akun lakum, gozou aos anjos, eu não vos disse que este jovem é terrível. Este é bom. É bom por quê? Porque não faz pecado. Não. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não lhes colocou num ringue? Depois de dizer, lutem lá. Você é Adão com esses anjos. Quero ver quem é forte e quem vai dirigir o mundo. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não trouxe um espelho? Tipo, você Adão se ver no espelho e você anjo se ver no espelho. Aquele que é bonito pode ir dirigir. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não trouxe contas bancárias? Quero ver a conta bancária de um anjo e a conta bancária de um Adão. Quem é rico vai dirigir o mundo. Allah subhanahu wa ta'ala lhes colocou num concurso de conhecimento. Mas anjos não tinham razão que este é um pecador. Tinham razão. Vamos lá à frente. Allah disse, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ó Adamo, você com sua esposa vivam neste paraíso. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Comam nele, neste paraíso, tudo que vocês quiserem. Da maneira que vocês quiserem. Quando quiserem. Wala takraba hadhihi shajara. Mas esta planta não. Fatakuna min adh-dhalimin. Se comer, vai me provocar. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Fa'asa Adamu Rabbahu. Allah testemunha que Adamo rebelou-se contra a lei de Allah subhanahu wa ta'ala e comeu daquela planta. Por que não chamou os anjos tipo, virem aqui, vocês tinham razão, pá. Esse gajo é pecador, a partir de hoje já acabou o ser dele pessoa. Vocês podem ir na terra. Por quê? Eu vou vos dizer uma coisa, meus irmãos. O ser humano não perde a sua qualidade de ser pessoa quando ele faz pecado. Então, quando faz pecado, é que mostra então que é humano. Por essa razão que Allah sempre que menciona ser humano, o termo insano no Corão sempre vem com defeitos. Innal insana lafi khusr. O ser humano está na perdição, é um perdido. Wa khuliqal insanu da'ifa. O ser humano foi criado fraco, é um matreco. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. O ser humano, vida dele só é discutir. Quer dizer, sempre que se menciona ser humano, vem com defeito, com defeito, com defeito, com defeito. É que é ser humano. Quando é que o ser humano perde a qualidade de ser humano? Quando ele perde o quê? A consciência. Quando ele perde a consciência. Quando ele perde o juízo. Quando ele perde o conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala lhe ofende. Aí não tem como. Vamos no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Masalun ladina hummilu taurata summa lam yahmiluha. Aquelas pessoas que foram dados o livro de Torá. Vocês devem ler este livro, acreditar o que está dentro deste livro e colocar em prática. Summa lam yahmiluha. Depois não quiseram ler aquele livro. Kamasalil himar yahmilu asfara. São burros carregados de livros. Depois Allah viu que eu não posso injustiçar um burro. Um burro, lhe criei burro. Enquanto este não foi criado burro, então não posso lhe comparar burro com burro. Disse, Bi'isa masalul qawmin ladhina kadhabu bi ayatillah. O exemplo mais péssimo vai para uma pessoa que não lê versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, que não procura conhecimento. Se houvesse um nome mais feio, se houvesse uma criatura mais feia, mais nojenta do que um ignorante que não procura conhecimento, Allah teria chamado no Sagrado Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Sa'a masalul ladina kadhabu bi ayatillah. O exemplo mais péssimo vai para pessoas que não querem procurar conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Num outro versículo, Allah disse, Am tahsabu anna aktharahum yasma'una am ya'qilun. Você pensa que quando as palestras são ditas aí na mesquita, a maioria deles ouvem ou meditam?
In hum illa kal an'am. São como animais. Depois Allah viu que não posso injustiçar animais. Disse, bal adallu sabila. São mais péssimos que animais. No outro versículo, Allah disse, masaluhum kamasalil kalb. O exemplo deles é como se fosse de um cão. In tahmil alayhi yalhas. Você carrega carne para ele, ladra para si. Wa in tatrukuhu yalhas. Você deixa ele sem carne, ladra para si. É assim como reage um ignorante na mesquita. Vê um sheikh, diz uma boa palavra bem quente. O gajo começa, aquele sheikh só fala mal dos outros, está a perseguir, não sei o que. Ladra. Quando vem outro sheikh, tipo, é para eu moderar discurso, é que tenho que moderar, é para não ferir sensibilidade. Quando sai, aquele sheikh é matarego, aquele não marrou, aquele nem parece que estava longe, aquele nem parece que saiu fora do país. Ladra. Esse aí é que é o ignorante. O ignorante é perigoso na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala disse, inna sharra dawabi inda Allah. Os piores bichos perante Allah não é tuque, não é tuque, não é mosquito, não é caracol, não é lesma. Os piores bichos perante Allah, assummul bukumul ladina la ya'kilun. São pessoas surdas, cegas, mudas, que nem querem procurar a senda reta. Summum bukumun umuyun fahum la yarji'un. Esses nunca vão ver o caminho reto. A primeira coisa que nós somos cobrados, seja lá na altura da morte, no cabure, na ressurreição, lá no julgamento com Allah, a primeira coisa que somos cobrados é conhecimento. É conhecimento. Para você viver bem aqui no dunya, é conhecimento, meus irmãos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Eu vou trazer orientação, vou trazer conhecimento, vou trazer pessoas dotadas de conhecimento para vos ensinarem. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاي, quem seguir essa orientação, quem seguir essas pessoas que estão a ensinar, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nunca vai se desviar, nunca vai se entristecer. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Mas quem virar as costas do conhecimento, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. A vida é problemática. Começa aqui mesmo no dunya. Ficas sem emprego, casas mal, seus filhos estúpidos, vizinhança não te grama. Quer dizer, você está mal. E o problema não termina por aí. Depois de morrer, como é que vão te receber no cabore? Os anjos vão vir te perguntar, alô, man rabbuka, teu senhor é quem? Faculo, ladre, não conheço. Wama dinuka, e sua religião? Ladre, não conheço. Wama hadha rajulun ladhi buisa fikum, o que você dizia a respeito deste senhor? Ladre, não conheço. Os anjos te perguntam, matalaita wala taraita, você toda a vida nunca leu, nunca ouviu. Logo Allah quem responde, ankadaba abdi, esse é um mentiroso. Já ouviu falar de mim, não quis investigar. Fafrishuhu minan nar, recebam-lhe como um residente do fogo infernal. Wa albisuhu minan nar, e tragam-lhe a roupa do fogo infernal. Waftahu lahu baban ila nar, e abram para ele uma porta do fogo infernal. Wal iyadu billah. Lhe perguntaram se fez solá, lhe perguntaram se jejuou, lhe perguntaram, não, só lhe perguntaram por que não estudou, por que não aprendeu. Por outro lado, um crente que praticava o bem vai ser perguntado, man rabbuka, quem é teu senhor? Ele vai responder, Rabbi Allah, meu senhor é Allah. Vai ser perguntado, wama dinuka, e a sua religião? Vai responder, al-Islam, é o Islam. Vai ser perguntado, wama hadha rajulun ladhi buisa fikum, o que você dizia a respeito deste senhor? Ele vai dizer, huwa rasulullah, ele é mensageiro de Allah. Os anjos estarão satisfeitos e dirão para ele, wama adraka, wama allamaka, ouviste com quem? Aprendeste com quem? Ouvir a resposta que nos fez chegar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu al-mayyit, o morto dirá, qara'atu kitab Allah, eu andava na madraça, aprendi o livro de Allah, wa amantu bihi, acreditei aquilo que eu aprendi, wa saddaqtu bihi, e coloquei em prática. As condições do sucesso são essas três. Número 1, estudar.
Número 2, acreditar. Número 3, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora tudo já virou. Tudo já virou. Você encontra pessoas no bairro, só estão sentadas, estão a falar mal de Malimo. Malimo está mal, John. Malimo, Shehesh, estão mal. Como estão mal? Allah está a dizer estão nice. Você está a dizer estão mal. Você como é que está nice? Você como é que saltou para um burro estar bem e um sábio estar mal? Como é que aconteceu isto? Se aqui mesmo no Dunia nós estamos a ver, as pessoas estudam até nível médio, começam a ver que esse meu 10 paus não me chega esse aqui. Aqui vale a pena eu não ser avarento, levar esse dinheiro, despachar ele na UP, aumentar o meu nível para eu receber bom taco. Você está a ver que para ter bom taco precisa aumentar de nível. Como é possível então perante Allah, quando alguém aumenta nível, fica mais burro, fica mal? Ouvir o hadith do Nabi alayhi salam. Só um pai, uma mãe só, um pai, uma mãe só, que teve um filho que estudou Coran, vão lhe vestir um lenço de luxo, uma capa de luxo, cadeira dela de luxo. Depois vai se lembrar dos pecados, tipo, eu fiz muita coisa suja, está a dar boa coisa. Fez o quê? Aqui querem me bater hoje. Depois vai começar a perguntar, Ya Allah, Limada, por que estão a dar este lenço, este casaco? E o Nabi alayhi salatu wassalam disse, esse lenço só que vai ficar só na cabeça de uma mãe que teve um filho que estudou, ou um chapéu que estará na cabeça de um pai que o seu filho estudou, mesmo contribuirmos, vendermos esse dunia todo e tudo que está dentro dele, não vamos conseguir comprar aquela coroa, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vamos conseguir. Quando ele perguntar por que motivo mereci isto tudo, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, só por teres dito para o seu filho, alô, vai para a madraça. Só! Agora o dono está onde? O dono onde é que se encontra? O dono não está ali embaixo, está lá em cima. Allah subhanahu wa ta'ala dirá para o sábio, como? Levante-se, ikra, leia, warattil, aperfeiçoe, kama kunta turattilu fi dunya, assim como você embelezava quando estava no dunya, eu gostava. Leia a subir. O Jannati é um prédio e o seu elevador é a recitação do Sagrado Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, primeiro piso. Ar-Rahman Ar-Rahim, segundo piso. Malik Yawmiddin, assim sucessivamente. E Allah dirá para ele, فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا. O seu lugar aí no Jannah vai ser o último versículo que você aprendeu, que você vai recitar hoje. Vai dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, você ao ouvir essas palavras de que afinal de contas estamos a aprender para ganhar Jannati, aí haverá velhice aí? Aí haverá de que eu não vou na madraça porque estou velho? Não haverá. Essa coisa de dizer eu não vou na madraça porque estou velho, porque não soubemos qual o objetivo de estudar. É para nível. Seu nível aqui no dunya e no akhira não é de brincadeira. Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós crentes, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Se dizer afaste-se, afaste-se. Esse lugar é para aquele sheikh ali, afaste-se. Wa idha qila lakum shuzu fanshuzu. Se dizer alô, alô, levante-se, é para aqueles macheiros sentarem aqui, sair de vez. Será que Allah te ofendeu? Te detestou? Te desprezou? Allah disse não. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah eleva os crentes dentre vós. Walladhina utul ilma darajat. Só que aqueles que têm conhecimento, e é demais. É demais a dizer Allah subhanahu wa ta'ala. Não há nenhum piedoso que ultrapassa a categoria a um sábio, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso o Nabi alayhi salatu wasallam disse, a dunya kulluha mal'una. Este dunya todo é amaldiçoado. Illa min dhikrillah,
excepto na lembrança de Allah wa man walaha e tudo que diz respeito a isso, wa alimin ou muta'allimin, ou um sábio ou um estudante que está com aquele sábio. Todo esse dunya é amaldiçoado, excepto um sábio ou um estudante que está à procura de conhecimento. Num outro hadith, o Nabi disse: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama". O melhor dentre vós é aquele que aprende o sagrado Qur'an e ensina. Desde que você nasceu, a melhor pessoa que você já viu com esses olhos é aquele que aprendeu o sagrado Qur'an e ensina. A melhor pessoa que você já tocou com sua mão é aquele que aprende o sagrado Qur'an e ensina. A melhor pessoa que já casou na tua família, você, é aquele que aprendeu o sagrado Qur'an e ensina. Os anjos estendem as asas para defender um álimo, ou um que está à procura de conhecimento. As formigas, as moscas, os peixes no mar, eu não sei como é que os peixes nos conhecem. Subhanallah. E os peixes no mar oram a favor dos malimos ou daqueles que estão à procura de conhecimento, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é uma brincadeira, meus irmãos. Não é uma brincadeira. Procurar o conhecimento é obrigatório. Desde a infância, no Islã há uma idade que você deve começar a ensinar seu filho Salah. Tem uma idade que ele pode começar a fazer zakah. Tem uma idade que ele pode começar a fazer hajj. Tem idades. Excepto o conhecimento. Logo nasceu, ensina o gajo. Se ele começar, alô, calar. Logo na infância, não precisa ele ter quantos anos. Ele está a fazer coisas erradas, começa a ensinar a partir da infância até a velhice, até entrar na cova. Não tem como. Quem quer este mundo viver bem, que procura o conhecimento. Quem quer o akhira, que procura o conhecimento. Quem quer as duas coisas, o dunya e o akhira, que procura o conhecimento. É impossível viver sem conhecimento, meus irmãos. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أحييته منا فأحيه مسلما ومن توفيته منا فتوفه مؤمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا وشد أسرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا وقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا ووسع مدخلنا ويمن كتابنا ونور قبورنا واختم بالباقيات الصالحات عاجلنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك أعمالنا. اللهم هنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة الفردوس تحت لوائه بغير حساب ولا عذاب. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.